Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre word formation, os prefixos. Eu sou a professora Silene, irei agora passar uns minutinhos com vocês e nós vamos aprender um pouco mais sobre essa formação de palavras e principalmente sobre os prefixos. O componente curricular da nossa aula de hoje é prefixos, formação de palavras, não é isso? E a habilidade é a habilidade 13 do 8º ano, que requer reconhecer prefixos comuns utilizados na formação de palavras na língua inglesa. Nós sabemos que para formar palavras, nós temos algumas unidades mínimas que vão ser utilizadas para a formação dessas palavras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um desses fatores, certo? Uma palavra, para ser formada, é formada por unidades mínimas que possuem significado. A essas chamamos de elementos mórficos ou morfemas. Então, cada elemento mínimo desse que vai se formando uma palavra, nós falamos que é morfema. Olha um exemplo aqui que nós colocamos. A palavra menininho, por exemplo, ela é formada por 4 morfemas, que são essas unidades mínimas, certo? Que vão formar essa palavra. Aqui nós temos a base, que é o significado, não é isso? A base do significado da palavra, menin. O in indica o grau diminutivo ou indica o gênero, que no caso dessa palavra é o gênero masculino, e o S indica o número plural. Professora, mas isso o que tem a ver com a língua inglesa? Se nós vamos trabalhar com formação de palavras, é necessário que nós tenhamos um pouco de conhecimento quanto à formação das palavras. Então, nós já sabemos que a palavra ela é formada por unidades mínimas que possuem significação, certo? E aqui, como nós desdobramos essa palavra, nós vimos que ela é formada por 4 morfemas e que cada um venha contribuir para formar essa palavra. Agora, os morfemas que constituem as palavras são os seguintes. Quais são esses morfemas que podem constituir uma palavra, que podem formar uma palavra? Radical, desinência, vogal temática, os afixos, as vogais e consoantes de ligação. Mas hoje nós vamos digamos assim, inclinar o nosso estudo hoje para os afixos. E os afixos, eles são divididos em 2, nos prefixos e nos sufixos. Hoje nós vamos falar somente dos prefixos. Então, antes de nós falarmos do prefixo, nós vamos entender um pouquinho sobre o radical. O que vem a ser o radical? O radical ela é a parte fundamental da palavra, esse que contém o seu sentido básico. Todas as palavras elas têm um radical, algo que vai indicar o sentido básico. É comum a um grupo de palavras do idioma, então todos os idiomas, eles possuem palavras, todas as palavras que têm essa parte principal que nós chamamos de radical, essa parte fundamental. Então, ao radical é que nós vamos trabalhar também essa questão do prefixo. O que vem ser o prefixo? É o elemento mórfico que aparece antes do radical e empresta ali um novo sentido. Eita, tá complicado isso? Muito fácil de se entender. Então, nós vamos nos ater ao seguinte, ao radical das palavras, nós vamos nos ater ao elemento mórfico que vem antes dessa palavra, que vai lhe atribuir sentido. Como assim? Os prefixos normalmente não alteram a categoria gramatical da palavra base, ela não vai mudar a sua categoria, porém, o seu papel predominante é o semântico, isto é, ele vai alterar o significado da base. Ele vai dar, digamos assim, uma intensificação ou uma alteração à base, ao radical dessa palavra. Então, no decorrer da explicação, nós vamos observar o que vem a ser esses prefixos. Então, aqui, por exemplo, nós temos alguns prefixos que nós chamamos de negativo, que vão dar sentido negativo a uma palavra. Nós vamos, antes dessa palavra, antes desse radical, nós vamos colocar algumas, digamos assim, algumas letrinhas ou algumas expressões que vão mudar o sentido ou vão intensificar o sentido dessa palavra. Por exemplo, an. O prefixo an significa o oposto de, algo oposto do significado daquela palavra ou não, certo? Quando acrescentado aos adjetivos. Olha o exemplo aqui, able. Able é o adjetivo capaz. Se eu colocar o an antes da palavra able, ela vai alterar o sentido, vai ficar com o sentido de incapaz. Por quê? Porque quando nós colocamos an, aquela palavra, no caso aqui desse adjetivo, significa o oposto do significado daquela palavra, ou não. Então, quem não é capaz é unable, incapaz.
Outro aqui, ó, successful. Successful é a palavra sucesso, sucedido. Se eu colocar o an antes dele, ele vai dar o significado oposto. Unsuccessful, mal sucedido. A pessoa que não obteve sucesso. Então aqui, ó, antes dessas duas palavras, o que nós fizemos? Antes desses radicais, ou tem outros elementos que vão constituir essa palavra, que no caso agora não convém nós estudarmos, mas o que nós devemos nos ligar é que antes da palavra, do radical, nós colocamos um prefixo e ele modificou o sentido dessa palavra, certo? Able, unable, capaz, ficou incapaz. Então, quando nós vemos esse prefixo an em alguma palavra em inglês, significa que aquela palavra tem um significado oposto ao significado original, ou não, porque ele é um prefixo negativo. Agora nós temos o prefixo a. Normalmente ele significa a falta de algo, falta de alguma coisa. Por exemplo, nós temos aqui a palavra céfalos. Céfalos é a palavra céfalo. Agora, se eu colocar o a antes, céfalos, vai ficar com o significado de acéfalo, a falta desse substantivo aqui. Symmetry é a palavra simetria. Até coloquei o desenho para vocês observarem aqui. Simétrico é quando as partes são iguais. Agora, a falta de simetria, nós colocamos o a antes aqui, vai ficar asymmetry, assimetria, que é a falta de simetria. Então, toda vez que nós vemos esse prefixo a aqui antes de um substantivo, significa que aquele substantivo vem com o significado de falta do substantivo em questão. O prefixo non é mais um dos que nós vamos estudar. Ele pode ser considerado como correspondente à negação da palavra expressão ou expressão. Por exemplo, science, científico. Non-science, o que não é científico. Então, aqui ele já vem com esse sentido de negação dessa palavra. Sense é senso. Nonsense, o que não tem sentido, certo? Então, aqui o non, ao ser acrescentado a uma palavra ou expressão, ele corresponde à negação. Agora, um outro prefixo é o dis. O dis, ele torna-se igualmente negativo aos adjetivos, verbos e substantivos abstratos. Por exemplo, nós temos o honest, que é o adjetivo honesto. Se eu colocar o dis antes, ele vai vir igualmente, digamos assim, com sentido negativo. Honest, honesto. Dishonest, desonesto. Obey, obey é obedecer. Disobey, desobedecer. Então, ele veio também com esse sentido de negação. Às vezes, é necessário nós aprendermos essa questão dos radicais, dos prefixos, dos sufixos. Por quê? Ao buscar um sentido de uma palavra no dicionário, pode ser que você não encontre. Por quê? Porque a ela foi acrescentado um prefixo. E para isso nós temos que entender o que significa cada prefixo para nós chegarmos ao, digamos assim, a real tradução de cada palavra. Mais um prefixo, ou mais uns prefixos. O prefixo in, il, in, ir, significa o oposto de ou não, quando acrescentado a adjetivos. Ocorre com maior frequência com palavras de origem latina. Aqui, different é a palavra diferente. Indifferent, indiferente. Aqui já veio com sentido oposto. Logical, lógico. Agora, quando nós acrescentamos o il ao logical, vai ficar illogical, vai vir com sentido de ilógico, que não possui lógica. Mais alguns. Movable é o móvel. Se nós acrescentarmos o in, vai ficar immovable, imóvel. Relevant é o adjetivo relevante. E se nós acrescentarmos o ir, vai ficar com sentido de irrelevante, irrelevant. Então, aqui nós vemos que todos esses, eu vou até voltar o slide para vocês verem que tanto in, il, in e também significam o oposto de ou não. Então, nós vimos que todos esses que nós estamos vendo até agora são com sentido negativo. Agora, alguns prefixos que são reversativos, que vão reverter, digamos assim, esses sentidos. O prefixo an significa reverter a ação ou privar-se de algo, quando acrescentado a verbos. Nós temos aqui o verbo lock, que é o verbo travar, trancar, travar. Se eu colocar o an antes dele, unlock, vai ficar com o sentido de destravar.
vem com o sentido de reverter aquela ação. Lock, travar. Unlock, destravar. Do é o verbo fazer. Se eu coloco un antes do do, undo, desfazer. Então, aqui, esse prefixo ele vem com o significado de reverter a ação. Então, toda vez que eu observar um verbo em algum texto, em alguma frase em inglês que vier com esse prefixo un, eu já sei que o sentido desse verbo vem com o sentido reverso, contrário, certo? E aqui nós temos um outro reversativo que é o de, que pode ser acrescentado aos verbos ou substantivos abstratos, significando reverter a ação. Nós vimos o an aos verbos e agora nós estamos vendo que o prefixo de, ele pode ser acrescentado aos substantivos e também aos verbos. Por exemplo, o verbo code, que é o verbo codificar. Decode, decodificar. Value, valorizar. Devalue, desvalorizar. Ele também vai vir com esse sentido de reverter. O se eu não valorizo, o contrário é desvalorizar. Da mesma forma, codificar, decodificar. Agora, o prefixo dis, quando acrescentado aos verbos e substantivos, significa também reverter a ação. Aqui nós vimos que ele pode ser com sentido de reverter a ação ou privar-se de algo, certo? Connect é a palavra conectar. Disconnect, desconectar. Reverteu a ação. Infect, infectar. Disinfect, desinfectar. O prefixo dis veio com esse sentido de reverter essa ação. Agora, alguns pejorativos, né? Nós vimos alguns que servem para reverter e esses aqui agora na questão de quando nós vamos utilizar esse sentido pejorativo. Um deles é o mis. Quando acrescentado aos verbos e particípios, significa que a ação é realizada, porém de maneira errônea. Toda vez que nós vermos esse prefixo mis, significa que aquela ação foi feita de forma errônea, errada. Então vamos ver aqui, ó. Calculate é o verbo calcular. Miscalculate, calcular mal. Não calculou direito, não é isso? Understood, interpretar. Misunderstood, interpretar mal. A misunderstood, eu interpretei mal. Então, o mis, ele sempre vai vir com esse significado de, digamos assim, quando acrescentado ao verbo ou ao particípio, a ação ela é realizada, porém, de forma errônea. Agora, o prefixo mal também vem com esse sentido pejorativo. Quando somado aos adjetivos, particípios, verbos e substantivos abstratos correspondentes, acrescentando a ideia de erro ao seu significado. Erro. Formed, formado. Malformed, deformado. Function, funcionamento, não é isso? Malfunction, um funcionamento defeituoso, algo que não funcionou bem. Então, mal, assim como no português, nós utilizamos com o mesmo sentido, não é isso? Com essa questão de ideia de erro. Agora, o pseudo é acrescentado aos substantivos e adjetivos, transmitindo a ideia de falsidade, de imitação. Pseudo-intelectual, pseudo-intelectual, é digamos assim, é uma inteligência falsa. Scientific, cientista, pseudo-scientific, é algo que pseudo-científico, que não é, digamos assim, verdadeiro. Então, ele vem com essa ideia de imitação, de falsidade. Você tem um pseudo-intelectual, é algo que não é verdadeiro, é imitado, é falso. É um pseudo-científico, é algo científico que não é verdadeiro. Então, da mesma forma que é em português, ele vem em inglês também. Agora, alguns prefixos que vão indicar grau ou tamanho. Grau ou tamanho. Lembrando que os prefixos eles vêm antes do radical, antes. São prefixos que indicam grau ou tamanho de algo. Ar, super, out, sur, sub, over, under, hiper, ultra, mini. Todos eles vêm com esse indicar grau ou tamanho. Bishop, bispo. Archbishop, archbishop, arcebispo. Grow é crescer. Outgrow, crescer além da conta. Standard, nível. Substandard, alto ou subnível, quer dizer. Natural, natural. Supernatural, sobrenatural. Sensitive, quando eu coloco hiper antes dele, vai ficar com sentido de hipersensível. Então, aqui nós vimos que o grau aumentou.
Agora, alguns prefixos de atitude. São prefixos que indicam atitude ou comportamento. Atitude ou comportamento, eles já vão ser diferentes, não é isso? Não vão indicar grau, vão indicar atitude ou comportamento. Quais são eles? Co, counter, ant, pro, são alguns desses prefixos. Por exemplo, operate, que é agir, cooperar. Cooperate, cooperar. Counter, nós podemos utilizar, por exemplo, aqui com act, que é agir. Counteract, agir contra. Body é a palavra corpo. Antibody, anticorpo. American, americano. Pro-American, pró-americano. Nós podemos ver, se nós formos observar e tentar fazer uma ligação com a língua portuguesa, esses prefixos, eles vêm um pouco parecidos com a língua portuguesa, certo? Então, aqui são os prefixos de atitude, que vão indicar atitude ou comportamento. Temos alguns prefixos que também nós chamamos de prefixos de lugar. Eles vão indicar o lugar ou locação. Lugar ou locação. Super, sub, inter, trans. Eles vão indicar lugar ou locação. Exemplo, intendente. Superintendente é o quê? Superintendente. National, nacional. International, internacional. Ele vai indicar aqui lugar. Conscious, consciente. Subconscious, subconsciente. Plant, transplant, transplantar, transplante, certo? Então, todos esses prefixos estão indicando lugar ou locação. E nós vemos que eles vão modificar o sentido desse radical, digamos assim, dessa palavra principal. Ou intensificando, ou indicando lugar, ou indicando grau, ou indicando, digamos assim, uma ação que ele quer determinar. Nós temos aqui agora os prefixos de tempo e sequência. São prefixos que indicam tempo e sequência. Tempo e sequência. For, antes de. Pré, antes de também. Post, pós, posterior. Ex, para anterior. E re, para repetição. Alguns exemplos. Nós temos aqui tell, que é a palavra dizer. Foretell, predizer. Antes de falar, eu faço o quê? Predizer. Marital é casamento. Premarital, antes do casamento. War, guerra. Post-war, pós-guerra. Husband é a palavra marido. Ex-husband, ex-marido. Build é a palavra construir. Rebuild, reconstruir. Então, nós observamos aqui, ó, por exemplo, aqui, war é guerra. Quando eu utilizei esse radical, post-war, ele deu, digamos assim, modificou o significado da palavra, do substantivo guerra, pós-guerra. Então, os radicais, em grande parte das palavras, eles se utilizam de radicais. Nós temos que observar essas palavras para que nós possamos entender o real sentido. Eu creio que nós podemos acrescentar alguns, digamos assim, acrescentar mais alguns estudos, pesquisem, busquem, porque o conhecimento ele não é limitado. Quanto mais você busca, quanto mais você procura, você cresce em conhecimento. Então, hoje, o nosso conteúdo foi isso, sobre os prefixos, que são alguns dos elementos mórficos que servem para constituir as palavras e, quando colocado anterior ao radical, ele dá um significado diferente do significado original. Eu creio que deu para vocês entenderem um pouquinho. Busquem, estudem, qualquer coisa vocês voltem os vídeos no nosso canal e estudem. Conhecimento, ele não é limitado. Até a próxima aula. Bye, bye.